eu vou estar fazendo considerações sobre o livro de 2 Samuel. E o livro de 2 Samuel nós temos 24 capítulos. E como eu já havia falado no áudio sobre 1 Samuel, no Antigo Testamento hebraico, os dois livros compõem uma peça só, é um livro só. Nós já temos aqui então a morte de Samuel, que aconteceu já anteriormente. Então possivelmente essa parte do livro, embora que leve o nome de Samuel, foi uma sequência dos seus escritos feito possivelmente pelo profeta Natã ou pelo profeta Gade. Nós iniciamos aqui com a morte. Nós terminamos o 1 Samuel com a morte de Saul, e aqui nós iniciamos o primeiro capítulo com a notificação de Davi sobre a morte de Saul na peleja contra os filisteus. E nós vamos daqui até a velhice de Davi. Nós vamos contar o 2 Samuel, praticamente vai se envolver todo do início ao fim com o reino de Davi. E no primeiro capítulo uma amalequita vem, e ele vem trazer a notícia da morte de Saul, e ele conta a Davi que ele que estava ali, que encontrou Saul ainda agonizando e que ele matou Saul. E ele traz a notícia achando que ele ia receber uma recompensa de Davi, porque ele vem direto a Davi contar. E Davi se entristece com a morte de Jonatas e de Saul, e ele faz com que esse amalequita seja morto, porque ele levantou a mão contra o ungido do Senhor. E nós temos algo, quando eu fico pensando, é algo para nós difícil de entender. O que ligava Davi a Saul? Porque Davi, ele disse, olha, tu não temeu em estender a mão ao ungido para matar o ungido do Senhor, e aí Davi manda matar o amalequita. E nós vemos que vários momentos da vida de Davi, ele teve condição de matar Saul e não matou. Então é uma coisa de temor de Deus, de temor por ser Saul o rei. Vai haver humildade de Davi, porque ele não queria tomar o reino pela sua própria mão. Ele podia ter matado, não matou. E eu tenho também que ele tinha carinho e amor por Saul como ele tinha por Jonatas. Embora que Saul tenha se levantado como seu adversário por toda a sua vida, mas vai mostrar muito da humildade de Davi, do seu caráter, da sua posição como um homem segundo o coração de Deus. Quem sabe aí vai você mostrar o homem segundo o coração de Deus, o homem que tem misericórdia como nosso Deus, ele é misericordioso. No capítulo 2, a tribo de Judá aclama a Davi como seu rei. E aí nós temos uma divisão no reino, porque Abner, que era o comandante do exército de Saul, ele toma um dos filhos de Saul que ainda está vivo, que é Isbosete, e constitui rei sobre Israel. E aí nós temos Davi reinando sobre Judá, e ele vai reinar até a morte de Isbosete, até que todo Israel, ele vai reinar quase 7 anos, praticamente 7 anos sobre Judá, e depois ele vai reinar sobre todo Israel. Mas Abner, que era o comandante e era benjamita, ele constitui um dos filhos de Saul, que ainda vive como rei. E aí começa a batalha, só que Davi vai se fortalecendo, e o povo que está com o povo de Israel vai perdendo poder e vai perdendo força. Abner, ele
é perseguido por Azael, que é irmão de Joabe e Abisai, os filhos de Zeruia, e ele mata Azael, e aí ele angaria todo o ódio de Joabe, e Joabe ele quer, e ele vai se vingar de Abner mesmo, sem o consentimento e sem Davi saber, e Azael é morto. No capítulo 2. No capítulo 3, fala sobre a longa guerra que houve, porque foi 7 anos praticamente para Davi voltar a governar sobre todo Israel, depois de todo esse problema que houve do reino, dele ser aclamado rei em Judá, mas ele não governou, passou 7 anos para que ele viesse a reinar sobre todo o Israel. No capítulo 3 também nós vemos que Abner ele faz acordo com Davi para trazer, e ele começa a falar com os anciãos de Israel, desejando que Davi venha reinar sobre todo Israel, e ele trazer todo Israel à presença de Davi. E ele vem e ele conversa com Davi, só que Joabe não se encontra nesse momento. E quando Joabe vem, ele sabe que Abner esteve no local, e ele, sem Davi saber, ele manda voltar, pedir para Abner voltar, e ele se encontra com Abner, e ele mata Abner, como se fosse a traição, sem Abner saber, diz que quer falar uma coisa em secreto, e ele mata a Abner. E Davi lamenta, e aí todos veem que não partiu de Davi a ordem para se matar Abner, o comandante do exército de Israel. E Davi mostra aqui mais uma vez, ele diz assim: eu sou, ainda que eu fui constituído rei, tu vai ver no versículo 39 do capítulo 3, ele diz: ainda que eu sou constituído rei, eu sou fraco, e esses filhos de Zeruia são homens mais duros do que eu. E ele diz que o Senhor pagará a maldade dele, ele não faz justiça contra Joabe, que Joabe é o comandante do seu exército. Mas ele diz ali: eu sou fraco e eles são duros. E ele ele poderia ter tomado uma atitude de destituir a Joabe, mas Joabe era muito forte. Ele tinha muita ascendência sobre o exército, estava com Davi. E aí Davi não pode fazer nada. No capítulo 4, 2 capitães benjamitas, eles matam Isbosete e trazem a cabeça de Isbosete, o rei de Israel, filho de Saul, a Davi, também achando que iam ganhar algum mérito, e Davi manda matar eles também, porque Davi diz: olha, vocês mataram o homem inocente na seu leito, e aí vocês estão achando que eu vou dar recompensa, e Davi manda matar eles também. No capítulo 5, Davi ele vai ser constituído rei sobre todo Israel. E aí diz que da idade de 30 anos ele começou a reinar. E ele reina 40 anos, 7 anos e 6 meses em Hebrom sobre Judá, e 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então nós vamos ver que Davi ele vai falecer por falta de 70 anos de idade. No capítulo 6, Davi tenta trazer a arca até ele e não consegue. Porque acontece um incidente, a arca está sendo trazida de uma maneira equivocada, está sendo trazida através de uma carroça, e aí esses carros puxados por bois, os bois tropeçam, e um dos homens, ele tenta não deixar que a arca caia, e Deus mata ele, Uzá. E Deus mata, e aí Davi se apavora, e aí não traz a arca para si. E a arca fica com Obed-edom, e quando Davi descobre que a casa de Obed-edom é abençoado, aí Davi vai trazer, mas aí Davi traz da maneira correta. No livro de Samuel não conta, mas se tu pegar no livro de Crônicas, ali Davi diz: não, olha, nós não fizemos da maneira correta. Quem tem que carregar a arca são os sacerdotes levitas, e eles que têm que levar a arca, e não foi dessa forma. E aí Davi faz da forma correta, e ele consegue trazer a arca de Deus para ele.
No capítulo 7, Davi demonstra o desejo e fala com Natã, o profeta, que ele quer construir um templo, quer fazer um edifício a Deus, e Deus se agrada, porque Deus disse: olha, até hoje ninguém, todo esse tempo, quantos anos se passaram desde que o povo saiu do Egito, quantos anos deles terem entrado, sabe, mais de 400 anos, de 400 a 500 anos se passaram, e sempre Deus esteve no tabernáculo, em tendas. E aí Davi quer construir um templo, e Deus se agrada disso e traz promessa para toda a sua família. No capítulo 8 nós temos as vitórias de Davi sobre várias nações, e no 9 a bondade de Davi com o filho de Jonatas. Jonatas tinha um filho, Mefibosete, e ele era coxo de ambos as pernas, e ele tinha sido salvo ainda quando da derrota dos filisteus, e ele se encontrava em Lodebar. E aí Davi chama Ziba, um servo de Saul, para ver se havia alguém ainda da casa de Saul para ele fazer beneficência por causa de Jonatas. E aí Ziba conta que existe um filho que é coxo, e os coxos eles não tinham direito, coxo e cego, mas Davi trata Mefibosete como se fosse seu filho e dá o direito dele de comer na mesa do rei. Então aqui vai representar e aplicar na nossa vida, para nós entendermos. Aqui Mefibosete seria representando a nossa condição de indigno, de impuro, de pecadores, mas que ganha o direito de comer na mesa do rei, pelo um ato de bondade. E nós temos o direito, como Mefibosete, de participar da mesa do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, por bondade e por misericórdia do Senhor. No capítulo 16, Davi derrota os amonitas e os sírios. E no 11 nós temos a decadência de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, e a gente tem que ver que nós somos pecadores. Davi, quem sabe, seja o maior vulto da história de Israel. Moisés, embora que Moisés seja o grande legislador, o rei Davi é grande em Israel, tanto que a descendência de Jesus não vem de Moisés, vem de Davi. Mas ele tem um capítulo tenebroso da sua vida, quando ele comete adultério, e ele ainda mata o marido da mulher, que era Urias, o heteu, através das mãos dos filhos de Amon. E isso faz com que Deus se entristeça com ele. Ele comete adultério, e ele faz em oculto, e Deus vai castigar Davi em público. No capítulo 12, é interessante aqui quando Natã confronta Davi com seu pecado. E eu gosto dessa passagem porque Natã, ele vem e conta uma história, e Davi se ira, vendo a injustiça, e aí Natã conta como se fosse uma parábola, e aí diz para Davi: tu é esse homem. E o interessante é que sempre quando Saul era confrontado, eu gosto dessa parte, porque sempre quando Saul era confrontado no seu pecado, Saul se esquivava. Saul tipifica cada um de nós. Nós sempre passamos as culpas, nós nunca somos culpados, achamos que tudo que acontece na nossa vida, que nós estamos vivendo, é culpa dos outros. Nós achamos um culpado, e aí nós ficamos tranquilos, quem sabe até para a nossa consciência ser tranquila. Nós somos um tipo de Saul. Saul sempre: não, isso é o povo, isso aí não sei o que, é tu, é os outros. Davi é meu inimigo, está me perseguindo, era ele que fazia as coisas erradas. Mas aqui Davi mostra esse caráter segundo o coração de Deus. Quando ele é confrontado, ele diz: não, eu pequei. Eu pequei. Então ele não passa a culpa para ninguém, não passa a bola para ninguém. Se eu fico pensando, se fosse Saul no lugar aqui, Saul disse: não, peraí, opa, eu sou homem, eu sou homem, tu sabe como é que é, porque o homem é assim, o homem faz essas coisas e a culpa não é minha. E aí ele já ia passar a culpa para outro. E quem sabe se até Deus que seja culpado, porque Deus permitiu essa situação. Mas a gente vê o caráter de Davi, de ser um homem segundo o coração de Deus, porque na hora ele já disse: eu pequei contra Deus. E uma coisa que é interessante aqui, que ele cometeu adultério e matou Urias, o esposo da mulher.
E o Senhor diz assim, tu desprezou a palavra do Senhor fazendo mal diante de seus olhos. Então, ele abandonou a palavra de Deus. Ele se deixou enganar. E diz que era num período que os reis faziam a guerra e ele não estava no lugar correto, ele estava em casa dormindo. Diz que ele levanta de tarde para dar uma passeada lá pelo terraço do coisa, quando ele cai, enquanto ele devia estar lá na guerra. Tu pode ler isso no versículo 1. Era o tempo que os reis saíam à guerra e Davi não saiu. Então ele descumpriu, ele não fez o que deveria fazer, e aí fez o que não tinha que fazer. E aí a mão de Deus pesa a criança que a mulher tinha ficado grávida, e aí essa criança morre. Mas Deus tem misericórdia, porque Davi, ele se quebranta, quando a criança morre, Deus tira a vida da criança, porque Deus disse que a criança ia morrer, ele vai e ele adora a Deus, ele passa jejuando, quando a criança morre, ele vai e ele adora o Senhor. E aí Deus tem misericórdia, Deus dá outro filho, da mesma mulher, e aí vai nascer Salomão, que é amado de Deus. E o profeta Natã chamou seu nome Gedidias por amor do Senhor. No 13 começam os problemas de Davi, porque aí tem um dos filhos que ele se apaixona por uma meia-irmã e violenta ela, estupra ela, sem o consentimento. E aí começam os problemas familiares, porque esse filho, essa meia-irmã tinha um irmão, que era Absalão, e Absalão guarda ódio contra o seu meio-irmão Amnon. E Davi, ele sabe do que aconteceu, ele muito se ira. Diz que ouvindo o rei Davi essas coisas, muito se acendeu ira, mas não tomou atitude nenhuma. E quando Absalão, um dos filhos também do rei Davi, ele vê o rei se irou, mas não acontece nada com o seu meio-irmão, aí Absalão, ele maquina um plano e ele vai, e aí ele mata Amon, seu irmão, e foge para Gesur. Ele foge e vai a Talmai e vai para o rei Gesur, que era seu parente. Então ele começa a ter os problemas dentro da sua casa. Absalão, ele mata o seu irmão, quer dizer, Davi não tomou providência, porque ele já, infelizmente, ele estava totalmente desmoralizado pelo seu pecado. E aí ele não tem força, ou não sei porque ele não tomou atitude. E aí o Absalão, vendo que não vai ter remédio, ele mesmo faz justiça pela sua própria mão. No 14, Absalão estava longe, e aí Joabe, que é o comandante do exército, ele consegue fazer com que Davi traga de volta Absalão para Jerusalém. No 31 nós temos uma rebelião de Absalão, e aí tem uma coisa interessante, que tem um cidadão aqui que se junta nessa rebelião, que é Aitofel. Quando Absalão, ele usa de astúcia, ele fica perto da entrada do reino, lá do palácio de Davi, e cada um que vem, ele vem e beija, abraça, diz que a causa de cada um é justa, e ele começa a roubar o coração do povo de Israel, de Davi. E ele faz a rebelião, e tem um cidadão que eu estou dizendo que está junto, que é Aitofel, que era um conselheiro fiel de Davi, e ele se junta nessa rebelião. E diz que naquele tempo, a Bíblia diz que o conselho de Aitofel era como se consultasse a palavra de Deus, era certeiro. E ele vem e ele propõe, e ele dá o conselho que Absalão venha a manter relação sexual com as concubinas de Davi, que ele deixou no palácio, para que todo o povo soubesse que ele tinha se tornado inimigo de seu pai. Fazendo esse ato, ele estava demonstrando que totalmente não tinha ligação nenhuma mais com Davi. E aí o que Davi fez escondido em secreto, aí eles armam uma tenda no terraço do palácio, onde Davi cometeu o ato, começou o seu pecado, ali Absalão comete. E aí o que Davi fez escondido, Deus traz em público. E Aitofel segue. Agora, por que Aitofel vai fazendo? Porque Aitofel, ele é pai de Eliã, e Eliã é o pai da mulher de Urias. Então essa mulher que Davi
adulterou era a neta dele. Então esse homem, ele deve ter ficado mordido. Ele não podia fazer nada contra o rei, mas ele devia estar com muito ódio no coração pelo que Davi tinha feito. E aí ele se propõe a perseguir Davi e matar Davi. A gente vê que eles, olha, eu vou e persigo Davi, eu vou matar. Tu vai ver isso depois no capítulo 17, nós vamos seguir. No 16, Davi, ele é enganado por Ziba, que Ziba era servo de Saul, e aí Ziba vem e se mostra que quer ajudar Davi, mas ele está enganando, ele engana porque Mefibosete não podia, era coxo, não podia sair atrás de Davi. Ele disse, não, Mefibosete não quis vir, ele achou que o reino vai voltar para ele, e aí Davi entrega tudo o que era de Mefibosete para a mão de Ziba, que era servo, e Ziba consegue enganar Davi. Também tem um cidadão chamado Simei, que é da linhagem da casa de Saul, que ele amaldiçoa Davi, e amaldiçoa nessa fuga de Davi. Então nós temos também aqui Uzai e Aitofel. Uzai também é amigo de Davi, era conselheiro, mas o conselho de Aitofel era terrível, ele era como se consultasse a palavra de Deus. E aí no 17 ele consulta, olha, eu vou ferir o rei sozinho, eu vou juntar 12 mil homens, porque então aí demonstra o desejo de vingança dele, ele quer matar Davi. Ele diz, olha, eu vou perseguir o rei hoje e vou matar o rei sozinho, eu mato o rei, com 12 mil homens eu mato. E aí Uzai salva Davi, Deus usa Uzai para frustrar o conselho de Aitofel, e Uzai dá outro conselho, diz, não, se junte todo Israel e depois vão atrás de Davi para dar tempo de Davi fugir. No capítulo 17 também nós começamos a ver que Davi, ele tem vitória, a vitória do exército de Davi sobre o de Absalão. Aqui tem uma coisa interessante nessas passagens também, se tu for ver, se tu está escutando os áudios. Tem um cidadão chamado Itai, que é giteu, que é de Gate, e ele foge, ele vem com 600 homens para Davi. E aí o que acontece? Ele é filisteu, e ele vem para Davi. Então, assim como Davi, ele foi em direção a Aquis, rei de Gate, na época que ele estava sendo perseguido por Saul e ele se escondeu lá. Agora também Itai, por alguma situação, ele foge, ele vem para Davi, ele segue com Davi, e ele é fiel a Davi. Quem sabe nesse período que Davi teve lá, eles se conheceram, mas ele vem a Davi, Davi o recebe, ele vem com 600 homens, e é interessante que ele foge dos filisteus, e ele auxilia Davi nessa batalha também contra Absalão. No 18 morre Absalão, e quem mata Absalão é Joabe. E Davi tinha dado a recomendação que tratassem a Absalão com brandeza, com brandura por causa dele. Mas quando Joabe é informado que Absalão está preso no carvalho pela sua cabeça, Joabe pega 3 dados e mata Absalão. E Davi fica muito triste com essa situação. No 19, Joabe vem e repreende Davi. Por quê? Porque Davi começa a sofrer por causa de Absalão. E aí Joabe diz, para aí, parece que se ele tivesse vivo e nós todos mortos, eu estaria feliz hoje. Está errado? Se tu não sair agora e agradecer o povo que lutou por ti, olha, tu vai ser um desastre muito pior. E aí Davi, ele vai e cumpre o que Joabe tinha falado. Porque Joabe diz assim, pô, parece que Absalão era mais valoroso do que todos os que deram a vida por ti. E aí Davi, ele volta para Jerusalém. Também Mefibosete, no capítulo 19, ele vai se encontrar com Davi, e ele não tinha enganado Davi. Todo o tempo que Davi estava fora, ele não se lavou, não se ungiu, não fez a barba, ele esteve firme. Mas Davi não entende, e ele se deixou enganar por Ziba. E aí ele manda dividir os bens entre Ziba e Mefibosete. Teve um homem, Barzilai, que ajudou Davi quando Davi foge, e também Sobes, o rei dos Amonitas. E Barzilai, ele tinha sustentado Davi.
E aí Davi quer levar ele para Jerusalém. Ele não, já é um homem velho, ele quer permanecer e ele manda Quimã no lugar dele. No 20, nós temos uma sedição de Seba e a morte de Seba. E aí mais uma vez Joabe ele sabe que Davi vai constituir alguém no seu lugar. E aí Joabe mata Amasa também, porque Amasa ia ser o substituto de Joabe como comandante do exército de Davi. E aí Joabe engana mais uma vez e pega e mata Amasa. Ele vai e beija para beijar e mata Amasa, porque Amasa não estava se cuidando. No 21 vem uma fome em Israel, e a causa é por causa de Saul com seus filhos que tinha perseguido os gibeonitas. E Saul tinha perseguido muito, e eles veem uma situação de fome por causa disso. E aí Davi descobre e fala com os gibeonitas, e os gibeonitas dizem: não é o nosso problema, não é prata e ouro, mas nós temos uma questão com Saul e com a casa, porque eles foram perseguidos, e por todo esse intento que houve em Saul de assolar os gibeonitas. E aí Davi, eles pedem 7 filhos, 7 homens entre os filhos de Saul, para que eles venham enforcar em Gibeá. Lá em Gibeá, na cidade de Saul, eles querem enforcar justamente na cidade natal de Saul. Eles querem matar 7 homens da linhagem de Saul. E aí Davi consente que isso venha acontecer. Ainda existem algumas guerras contra os filisteus, 4 guerras. Se matam mais gigantes, me parece que matam mais 3 gigantes ainda, além de Golias. E no capítulo 22 nós temos um cântico de ações de graça de Davi. No 23 nós temos as últimas palavras de Davi, e também os 33 valentes e poderosos de Davi se apresentam por nome aqui. E Joabe não se encontra, mas Abisai, o irmão de Joabe, se encontra, e Azael também se encontra entre os valentes de Davi. Urias, o Eteu, que foi morto por Davi, também faz parte desse peso. E Eliã, o filho de Aitofel, aquele que era do conselho de Davi, também faz parte desses 33 valentes de Davi. No 24 nós temos um pecado de Davi, porque a ira do Senhor se acende contra Israel, e Davi vai querer numerar o povo. E aqui, por que se dá? Porque ele quer confiar na força do seu exército, ele quer confiar nas pessoas, e aí vem maldição da parte de Deus. E aí nós terminamos no livro de Samuel, nesse capítulo 24, e aí nessa era de Aruana, que tu vai ver ali no finalzinho, é onde o templo depois vai ser construído. Davi, ele compra aquela parte ali para sacrificar ao Senhor, para que a ira do Senhor venha a se aplacar, porque o anjo do Senhor, ele está sob a ira de Araúna, o Jebuseu, e ele está por destruir. E aí Davi, ele se coloca mais uma vez diante de Deus e diz assim: sou eu que pequei, eu que procedi iniquamente. E aí o Senhor, ele se coloca e diz: Senhor, sou eu que pequei, porque o Senhor está destruindo as ovelhas, não fizeram nada. A tua mão seja contra mim, contra a casa de meu pai. Então sempre Davi, esses procedimentos, quando ele se coloca como culpado, são as coisas que realmente agradam a Deus. E aí nós estamos terminando essas considerações. Espero que te ajude a entender um pouco do livro, embora que seja rápido, e coisas que tu vai ler e tu vai entender, mas é interessante para que Deus venha a operar na nossa vida através do nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos dê um coração segundo o teu coração. Nós somos culpados, e que possamos tomar, Senhor, diante de ti a nossa culpa, reconhecer que somos pecadores, que somos como Mefibosete, somos indignos de estar na mesa do rei. Mas pela graça e pelo sangue de Jesus, tu nos faz, Senhor, dignos. Quando nós merecíamos a morte, tu nos dá a vida. E nós te agradecemos em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.